Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continua nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta manhã com a escola. Eu vou dar uma aula hoje tudo dentro da mensagem do profeta, vou mostrar todos os parágrafos. E eu gostaria que principalmente os pastores, sentassem aqui para aprender. Os que são pregadores, principalmente. Embora tudo precisa aprender, Tudo precisa aprender. Porque os jovens de hoje, eles são os pregadores de amanhã. E se eles não botar atenção no que o profeta nos ensina, em vão é nós termos escolas e coisas assim. Nós vamos ler a leitura aqui. São João 20. Versículo 15, Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais, ou quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o zelador do cemitério, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, quer dizer, não me segure, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes: eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quanta gente que pensa que nós somos filhos de Jesus. Pensa, não pensa? Eu já vi gente orando, já, Jesus nosso Pai. Quando você fala Jesus nosso Pai, você está errado. Quando você fala nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, você está certo. É incrível, é difícil de entender, não é? É? Difícil? É difícil, eu sei que é difícil. Eu estou desconfiado que aqui tem muito pouco que entende isso. Você entende, irmão? Pouco, né? Mais ou menos. Vamos. Essa escola eu dei há muitos anos lá em Goiânia. Bom, nós temos aquele emblema, Jesus. Se você pôr só Jesus, não vale. Se você dizer Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não é verdade. Vai trabalhando com a vossa mente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por quê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Por causa de Cristo. Cristo é que é ontem, hoje e eternamente. Cristo em Jesus, Jesus passou a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entendeu? Senhor, ali não puseram Senhor, Mas não tem problema. Senhor quer dizer possuidor. Vocês observam que os velhos africanos eram chamados de senhor, e as velhas africanas eram de senhor, chamavam os patrão. Os velhos africanos chamavam os patrão de senhor, e as velhas africanas chamavam as patroas de sinhá. Vocês já sabem disso, não? Sinhá, senhor, sinhá, senhor. Por que elas falavam sinhá? Porque aquela rica, branca lá, era a dona dela. Era considerada como um animal. Ela era sinhá daquela serva que estava lá cuidando da casa, da cozinha. Vocês vêem nas histórias, tem isso aí para vocês verem. Os africanos, os patrões, os donos deles, não era patrão, era dono. Era o senhor deles, era dono deles. Então, quando você diz senhor para uma pessoa, você está dizendo assim,
Você é dono dos meus direitos. Isso que quer dizer senhor. Você é dono dos meus direitos. Hoje a calamidade depravada do mundo colocou que senhor é gente velho. Então ninguém aceita ser chamado de senhor. Eu não sou velho ainda. Está arcado com a bengala e não quer ser velho. Mas vai para o buraco de qualquer jeito. Ou crendo ou não crendo, vai. Então, Senhor é nosso dono. Jesus é o nosso redentor da alma. E Cristo é o nosso redentor do corpo. São duas redenções. Vamos ver isso. Isso aí deve ser, vocês devem ter isso aí marcado, porque um dia vai faltar e você não vai ter como ter essa ideia, essa percepção na mensagem. Isso não é ideia minha, é percepção na mensagem. É a mensagem. Vocês veem que... Então, nós vamos falar aqui, não sei se vai dar tempo, porque o tempo já passou, as 3 noivas caídas. 3 noivas caídas. E uma que foi predestinada para não cair. Então, são 4. 3 noivas caídas, uma que foi predestinada para não cair. Presta atenção nisso aí. Aí nós vamos observar, então, a diferença entre a igreja e a noiva. Para vocês entenderem, a noiva é a árvore. A igreja é a árvore. A igreja é a árvore. Já nós vamos aprender o que é a igreja. Nós pensamos que a igreja é essa. Todo mundo está pensando, eu vou na igreja. Nós estamos na igreja, nós somos a igreja. Eu já vi crente dar mensagem e falar, nós somos a igreja. Nós não somos a igreja. Nós saímos da igreja. Presta atenção, isso aí é bom. Então, a igreja é a árvore. E a noiva é a semente que sai da árvore. Então, a semente, ela está na árvore desde a raiz. A raiz da árvore puxa tudo da terra para produzir a semente, que é a noiva. O profeta tem uma mensagem que chama, não sei o que, da árvore noiva. Você vê lá. Então, a noiva sai da igreja. A noiva não é a igreja. A igreja quer dizer chamado fora. E a noiva quer dizer eleito. Deus chama fora da igreja, porque escolheu dentro da igreja aquele povo que são a semente. O que é a semente? Tem uma resposta aí, rápido? O que é a semente? A palavra é a semente. Então, da árvore, da igreja, sai a semente, que é a palavra. O predestinado, ele não se torna semente, ele é semente. Ninguém muda de natureza. A igreja é a noiva, é tal como Cristo e Jesus. Aí que está o negócio. Você vê que Jesus fez uma parte e Cristo está fazendo a outra. A redenção, ela tem 2 partes. Nós falamos, eu sou redimido. Não, se você está se parpando aí, está se sentindo aí, e está sofrendo, e está tendo problema na sua vida, você não é redimido. Você está tendo doença, você não é redimido. Você é redimido a alma. A alma sua foi redimida através do sangue de Jesus. O que ele fez nessa redenção? Ele trouxe condição para a palavra entrar dentro de você. Que a redenção da alma é que traz situação para você receber a palavra. Bom, então, vocês vão entender
que igreja e noiva é tal como Cristo e Jesus. Desses dois figuras, Cristo e Jesus, um é Deus físico e o outro é Deus em teofania, unção. A unção é, o profeta mostra na mensagem de velar de Deus, que a unção é uma pessoa. Você já leu lá? A unção é uma pessoa. A unção não é isso que nós põe a mão na cabeça e fala, vamos ungir, não. Isso aí é coisa que nós fazemos por ordem, é lógico, mas a unção é Cristo. Cristo é uma palavra, a palavra. Cristo é a pessoa impalpável de Deus que morou dentro de Jesus. E para começar, esse Cristo é que gerou Jesus. É difícil entender isso. Cristo gerou Jesus no ventre da Maria, então você vai ver que Jesus é corpo, é carne. Cristo gerou carne no ventre da Maria para quando esse filho saísse, ele morasse dentro dele. É facinho de nós entendermos isso. Aquele corpo físico de Jesus, Deus gerou aquilo lá para morar dentro dele. Esse é o meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar nele. Não é isso que falou lá no monte? Então, Cristo gerou Jesus. E o corpo, agora veja bem, agora vamos mudar o pensamento. O corpo de Cristo, quem que você pensa que é o corpo de Cristo? É? A noiva? Quem que vocês acham? É a noiva? Pois é. Às vezes a gente até expressa de uma forma generalizada, mas não é a noiva. O corpo de Cristo é a igreja. Nós vamos aprender isso. O corpo de Cristo é que gera a noiva. Isso aqui é bem complicado, nós vamos ver isso. Eu só estou dando um resumo para vocês. Então, veja bem, o corpo de Cristo gera a noiva de Jesus. Nós temos duas noivas. É difícil as pessoas entenderem. A noiva de Cristo e a noiva de Jesus. Dá para ver isso, irmão Carlos? A noiva de Cristo e a noiva de Jesus. Não tem duas mensagens? A união invisível da noiva de Cristo. A noiva de Cristo não é a noiva de Jesus. A noiva de Cristo é invisível. A noiva de Jesus é visível. A noiva de Jesus terá que ter o corpo igual ao de Jesus. Jesus não vai casar com uma teofania, ele vai casar com um corpo glorioso. A noiva terá que ter corpo glorioso para casar com Jesus. Por isso que antes de encontrar com Jesus, vai ser transformado aqui na terra. Não está escrito isso? Vai te transformar em quê? De corpo carnal, humano, para corpo glorioso e eterno. Jesus já é corpo glorioso lá, não é? Vocês creem nisso? A noiva vai se transformar em corpo como o dele. A Bíblia não diz lá em Tessalonicenses? Teremos um corpo glorioso, teremos transformação do nosso corpo como o corpo glorioso dele. Está entendendo isso, irmão Leandro? Quando vocês têm dúvidas, vocês dão um alô, porque eu não quero deixar dúvida. E às vezes eu posso expressar alguma coisa que dá um pouco errado na compreensão. Mas veja bem, então, vou repetir. Cristo gerou Jesus no corpo, Cristo Jesus gerou Jesus no corpo da Maria, virgem. E o corpo de Cristo gera a noiva. Estou um pouco adiantado, mas depois nós voltamos atrás para entender. Por isso a noiva, ela não é filha de Jesus. Você viu lá que Jesus falou na oração? Eu vou para o meu Pai
vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, não é? Então ele estava numa situação assim. Agora, quem é nosso Pai? Cristo é o nosso Pai. Se quando você fala Jesus Cristo, ele torna seu Pai, porque Cristo é seu Pai. Então Jesus Cristo é seu Pai. Você não pode falar Jesus é meu Pai. Entende essa expressão? Jesus Cristo é o nosso Pai. Por quê? O Cristo é que é nosso Pai. O Cristo é aquela teofania. Para vocês entenderem, o Cristo é aquele logo que saiu do grande estrondo. A mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. Vocês vão ler lá. O Logos é aquela figura que nós temos ali, a foto. Aquele Logos lá, que é Cristo. Gerou Jesus no ventre da Maria. Ele gera a noiva pelo novo nascimento. O que é o novo nascimento? Você vai morrer para a igreja e viver para Cristo. Morrer para a igreja, aí nós vamos aprender o que é a igreja, como é que é a igreja. Então, veja bem, perguntas e respostas número 14, o profeta diz, agora, parágrafo 200, se vocês estão marcando, marca bem. Pregado de 61. O corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus. Por quê? Então você está falando que a igreja que é o corpo de Cristo? Mas note bem, o corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus. É o profeta que está falando. Pois somos espíritos, carne e osso dele. Vê? Porque nascemos em seu corpo. Porque esse corpo aqui pertence a ele. Embora nascido em pecado, ele redimiu. Deus o levantará nos últimos dias, e eu viverei nele eternamente. Cristo, né? Cristo. Bom, então observe nesse corpo. Isto não quer dizer que um virou o outro. Um corpo virou o outro. Que o corpo de Jesus virou o corpo de Cristo. É fácil as pessoas entenderem esse lado. O corpo de Jesus virou o corpo de Cristo. Então, tem ensinamento aí que até diz que não tem mais o corpo de Jesus lá em cima. Né? Quer dizer, entende uma parte e não segue a outra. Isso aí nós temos que observar que é separado essa natureza, mas ela caminha junto. É a mesma coisa eu dizer, você tem corpo, você tem espírito, você tem alma. Eu não posso te separar, te dividir em três. Eu posso ver o que você faz no seu corpo, posso observar o que você faz no seu espírito e posso observar o que você faz na sua alma. Não é? O seu espírito faz uma coisa, o seu corpo faz outra, a sua alma faz outra. Mas os três têm que caminhar junto. Está tudo no corpo. Eu não sei se vocês vão conseguir, mas eu creio que vai. Então, não quer dizer que um virou o outro. Isso quer dizer que um foi tirado do outro. Tirado. É por isso que a confusão da Trindade está aí. Eles creem que Deus é três pessoas distintas. Pai, uma pessoa, Filho, outra pessoa, Espírito Santo, outra pessoa. Né? Ele não é. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo numa pessoa. Numa pessoa. Então, nós somos corpo, alma e espírito numa pessoa. E nós
Como que nós tiramos o nosso corpo de nós? No sentido espiritual, você só vai separar quando morre. O espírito vai a Deus que o deu, a Bíblia mostra isso. O corpo vai para a sepultura e a alma vai para a sexta dimensão. O profeta mostra isso na mensagem A Água da Rocha. Parece que é o 147 por aí. A Água da Rocha. Vocês vão ler lá. Na ressurreição, Deus libera o espírito pega a alma na sexta dimensão, e a alma vem e pega o pó onde se tornou. Pode ser queimado, o que foi. E aí você vai ter o seu corpo novamente, como você era, numa situação jovem. Na eternidade não tem velhice, é situação jovem. Então, já com um corpo glorioso, que é eterno, né? Agora, isso não quer dizer que um virou outro, mas um foi tirado do outro. Então, tirou-se o corpo de Cristo, essa separação de corpo e alma e espírito, que nós não temos condição de separar, só a hora que morre que separa, Deus faz isso, Deus separa. Do Jeová saiu o Logos, não é? O Logos era o Filho. Do Jeová saiu o Logos. O Logos se fez carne, o Logos veio no ventre da Maria e se fez carne. Então, mas o Jeová ficou lá, não mudou Jeová para filho, não mudou Jeová para Jesus, entenda isso. E não mudou Jesus para Espírito Santo. Dá para entender? Ele não mudou. Quando Jeová estava lá, o Espírito Jeová, o Criador, aí veio Jesus, então o Jeová ficou lá, o Criador está lá. Jesus saiu de dentro dele. E o Espírito Santo saiu de dentro de Jesus. Dá para entender assim? Né? Tem dúvida aí? Tem alguma pergunta duvidosa? Então veja bem. Aí é que termina então a intercessão para a igreja. Vamos observar assim. Apocalipse capítulo 5, a mensagem, né? A mensagem de Apocalipse capítulo 5, a segunda parte. Pregado de 61. O parágrafo 138. O profeta diz, agora observe, redenção. Imediatamente depois que sua intercessão foi feita pela igreja, vou adiantar um pouquinho para vocês não ficarem confusos. A igreja nasceu em Pentecoste. A igreja. Ela nasceu em Pentecoste e ela vai até a era da Odisseia. As 7 eras é a igreja. Você vê que lá diz que o Filho do Homem estava passeando nas 7 eras, né? Lá em Apocalipse mostra isso. Então, ela vem até a 7ª era, que é a era da Odisseia. E ele revela, então, a si mesmo como parente redentor, na sétima era. Agora, ele vai revelar à igreja, como ele o fez. Então, se esta revelação já começou, então isso prova que estamos no fim do caminho. O profeta faz assim, uma certa pergunta para mexer com a dúvida, né? Se você não fazer certas perguntas para a pessoa mexer com a dúvida, ele não conscientiza, ele não raciocina. Tudo na vida você precisa ter raciocínio. Às vezes você vê que o profeta bate no púlpito, pá, às vezes tem até contagem 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É uma maneira de alertar as pessoas para prestar atenção. Você pode notar, se você vai num assunto assim, por fim você enjoa daquele assunto, e você fica parado. O assunto passa, você não prestou atenção. Então, esse chama a atenção, você acorda, e você vai
não vai perder a corrente. Na igreja deve ter isso, né? Então, veja bem. Agora, você apenas já veja se isto está correto ou não, enquanto seguimos através da Escritura aqui. Parágrafo 139 dessa mensagem. E descobrimos que foi revelado. Qual é a revelação da redenção? Como nós fomos redimidos, ou como nós somos redimidos, apenas olhe aqui o que aconteceu nesses últimos poucos anos. A revelação do nome de Jesus Cristo no batismo. Isso foi uma redenção para nós. Uma redenção de posição. Porque redenção não quer dizer só a da alma, não quer dizer só a do espírito, não quer dizer só a do corpo. Qualquer coisa que chama a nossa atenção e nós mudamos de um sentido errado para um sentido certo, é uma redenção. Porque a palavra é a nossa redenção. E quando nós estamos equivocados em igreja, em denominação, em religião, quer dizer, a nossa vocação está ali. E ali não tem redenção. Quando alguém bate para chamar atenção para nós, para crer na palavra, então nós mudamos de sentido e a palavra é que nos redime. Dá para entender? Essa é uma maneira que eu estou expressando para vocês começarem a entender. Então, tivemos outra revelação de que o inferno não é eterno. Nós antigamente pensávamos que ficar queimando lá no eterno, eternamente, né? O profeta mostra que não. São vários, eu não vou mencionar aqui as várias redenções, as várias revelações. A mensagem, Senhor, este é o tempo, mostra toda ela. Vocês têm ela? Senhor, este é o tempo? Eu acho que vocês têm que sacrificar um pouco e ver aqueles que têm essa mensagem, fazer cópia, dar para os outros, porque é necessário, gente, nós aprender a mensagem. O povo está pecando porque não conhece a mensagem. Então, observe, parente redentor, logo nós pensamos que parente redentor, quem que você acha que é nosso parente redentor? Irmão, pastor Carlos, pastor Marco. Quem é o seu parente redentor? Tira a máscara, não. Jesus. Eu sei, irmão Carlos. Jesus. Eu sei, irmão. Jesus também. Pois nós vamos ver uma coisa aqui que o profeta mostra e que nós não enxergamos. Nós pensamos que redentor, aliás, parente redentor não é a pessoa física de Jesus. Não é a pessoa física de Jesus. A pessoa física de Jesus é parente de Davi. Mesmo ele sendo nascido pela palavra, ele segue com aquela linhagem, porque você vê, Maria era descendente da tribo de Davi e José também era descendente da tribo de Davi. Deus não faz nada desarrumado. A Maria era parente de José, sabia? Maria era parente de José. Quem criou a Maria foi Ana e Joaquim, porque o pai de Maria tinha morrido. Então, Ana e Joaquim, que é a avó de Maria, que criou. A igreja romana tinha uma oração que eles cantavam. Amado Jesus, José, Joaquim, Ana e Maria. Lembra dessa oração? Quem era católico aqui que lembra? Então, por quê? A Maria, a Ana e o Joaquim era avô de Maria, criaram ela, mas ela era da linhagem de Davi. Então, por que Jesus veio ser da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá? Não é, Jesus não é o leão, já vi gente cantar assim, Jesus é o leão da tribo de Judá, não é? Por que ele é leão da tribo de Judá? Isso é físico, é físico, é genética física, e Jesus não tem nada
com a genética, mas Deus não pula a ordem. Deus não pula a ordem. Deus confirma a ordem. Então, veja bem. Então, ele, na pessoa física, ele é parente de Davi. Vai sentar no trono de Davi como homem, rei. Né? Ele ainda não é rei. Já vi gente cantando que Jesus é rei, não é rei. Ele não é rei. Ele só será rei quando a rainha coroar ele. Tem muita coisa que nós fazemos por tradição. O profeta mostra isso aqui. Então, por isso ele é leão. Você veja que quando João chorou lá porque não tinha ninguém para desatar o selo, ele chorou amargamente porque não tinha ninguém para desamarrar o selo. Quando ele chorou, veio o leão. Não veio? Aí já vi pregador pregar que o leão é que desatou o selo. E não foi. Quando João encarou, já não era leão, era um cordeiro ensanguentado. Agora eu quero que vocês entendam que esse cordeiro é que desatou o selo. Por isso que não tinha homem nenhum na terra, nenhuma carne, nenhum homem que pudesse. E ele nem chamou o leão, chamou o cordeiro. O cordeiro mora dentro do leão. Para vocês entenderem um pouco. Quando eu falei isso uma vez, mas teve muita gente que admirou, mas eu não sabia disso. Mas ué. O cordeiro é Cristo. O cordeiro é antes da fundação do mundo. Aí vocês vão ver a onisciência de Deus. Veja a onisciência de Deus. Se não tinha mundo, não tinha átomo nenhum, não tinha estrela, não tinha nada. Tinha lá o grande Deus, que não era Deus ainda, o grande Criador. Porque ele só se tornou Deus quando ele criou alguma coisa para adorar ele. Deus é ser adorado. Nós costumamos falar, ó Deus, ó Deus. Não, Deus tem muito Deus. Você tem que falar, ó Jesus, Senhor Jesus. As nossas orações têm que... mas nós acostumamos, não tem problema. Deus sabe o que nós estamos pedindo para Ele, né? Porque é um hábito nosso. Isso é tradição. Então, em quem a palavra de Deus, em quem a palavra estiver nela, vós são os deuses. Não está escrito? E se a palavra estiver dentro de você, você será adorado, porque a palavra faz as pessoas adorar você. Toda pessoa que é bem fiel, as pessoas se aproximam dele. Então, veja bem, o parente redentor é o Cordeiro, que é Cristo, que foi criado antes da fundação do mundo. Se não tinha mundo, aí você vai ver que aquele Todo-Poderoso, que ainda não era Deus, tinha tudo dentro dele. Tudo dentro dele. Aí você fala, como é que a terra produziu tudo quanto é coisa? Estava tudo dentro da terra. Tudo que tem em cima da terra estava dentro da terra. Toda semente, todo ser, até nós que foi tirado do pó da terra. É mistério que você só tem que crer, porque divulgar você não vai conseguir, mas você tem que se crer. Então, veja bem, Apocalipse 13, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, não tinha morte, não tinha, como é que foi morto? Na mente. É por isso que os ateus eles não conseguem ver isso, eles não conseguem, eu mesmo não conseguia. Como é que você vai imaginar a lógica? E para Deus não tem lógica, a lógica é para nós. Entendeu? Como é que você vai imaginar que não tinha nada? Antes da fundação do mundo, tinha já o Cordeiro lá, na imaginação de Deus. Ele imaginou, todas as almas estavam dentro dele. Por isso que a nossa alma é a gene que vem de Deus. Olha, um homem casa, quer dizer, ele casa com uma mulher, hoje é difícil para ter um filho, mas antigamente tinha 25 filhos. Eu conheci família que tinha 25, 26 filhos, 27, e cresceram, criaram tudo, né? Quer dizer, estava tudo no lombo dele.
Não estava? E na cariolinfa dela, nos ovários dela. As irmãs têm base disso, matam a galinha, sabe todos os ovos que ela tem, os ovários dela. No ovário está todos os ovos que ela tem. A mulher também tem. Eu não sei se o remédio de agora, essas coisas que está comendo, está anulando o ovário das mulheres. A mulher tem 2, 3 filhos, né, no ovário. Naquele tempo, a alimentação acho que era tão forte que uma mulher tinha um ovário com 25, 26 filhos. Os médicos de antigamente sabiam, conheciam uma mulher que falou para mim. Eu era criança, falou para minha mãe, mas eu era criança e curioso, estava perto. Ela teve a cirurgia, lá, um parto lá, o médico falou para ela assim, a senhora só vai ter mais uma filha, mais um filho. A senhora não tem mais do que 2. Aí eu fiquei pensando, mas será? Dali a pouco só nasceu outra mesmo e nunca mais ela teve filho. Quer dizer, o médico sabia que tinha. Isso é coisa que eu presenciei, que eu vi. Até conhecido, mas não vou falar nome, porque não gosto de falar nome. Então, veja bem, são coisas que, na mente de Deus estava tudo isso. Aí, não só a filiação, mas tudo que você vê. Aí eu te digo, você vê um pioinho de galinha, estava lá. Um miquim, você sabe o que é um miquim? Estava lá. Aí você vê um elefante, estava lá. Sabe, estava tudo na mente dele, dentro dele. Ele era o todo-poderoso. Quando se diz todo-poderoso, todo o poder estava nele. Simplesmente ele expressou a palavra haja, e foi agindo. Olha, se vocês entenderem isso aí, a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que nós temos na nossa vida. Se você crer, fazer uma consagração e falar assim, olha, vai fazer isso, se você está obedecendo em ordem a palavra de Deus, isso vai acontecer, pode esperar. Às vezes não é amanhã, mas você fala e espera. Não fala e fica pensando, será que vai dar? Fala e espera. Então, veja bem. A palavra falada é semente original, segunda parte. Pregado em março de 62. Agora, observe o que aconteceu com os filhos de Eva. Primeiro que nasceu. Agora, se Deus disse, criai-vos e multiplicai-vos, para a noiva de Adão, enchei, multiplicai e enchei a terra, esta era a comissão de Deus. Ele tinha falado para eles criar e multiplicar e encher a terra, não falou? Então, ele não falou nada de tumba, de cemitério, não falou, só falou criar e multiplicar. Veja bem, esta é a comissão de Deus, e se ela tivesse feito isso daquele jeito, que eles cruzassem entre si, mas o que aconteceu? Quando Adão se preparou para chegar a ela já era uma mãe, ela manteve grávida, né? Sem ser legítima. Foi o primeiro adultério. O primeiro adultério no mundo. Veja o que eu quero dizer, diz o profeta. Agora, a mesma coisa aconteceu com a igreja de Cristo. A noiva de Cristo. Não a noiva de Jesus. Entenda isso. A noiva de Cristo. Agora, nós voltaremos além disso mais daqui a um minuto. Observe. Nesta noiva de Cristo, né? O que ela fez então? Seu primeiro filho nasceu. Era um filho bastardo. Ela estava cheia de morte, causou morte. Tudo, desde então, é morte. Agora, veja, você, que isto teve que ser pelo sexo. Voltando lá para Eva, né? Teve que ser pelo sexo. Porque você morreria se não fosse sexo. Quando Deus dá uma comissão, ora, essa comissão não pode perecer. Deus é a palavra eterna. Ela não pode falhar. Quando ele disse,
multiplicar e encher a terra, aquela era o propósito eterno de Deus. Você não pode morrer ao levar isto adiante. Por quê? É sua palavra. Você tem que viver. E se aquela criança tivesse vindo da forma correta, antes dela ter o adultério com a serpente, não haveria nenhuma morte. Mas nós vamos pensar um pouquinho na maneira o profeta tem outras mensagens que ele menciona, que Deus precisou permitir dessa forma, porque todos os outros animais, Deus fez um macho e a fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E você vai notar que o macho sempre é mais bonito do que a fêmea, de todos os animais. Você vê o peru, o pavão, tudo é mais bonito, a fêmea é sempre mais feia. Quando Deus, por um propósito, porque o diabo já tinha começado lá em cima e ele tinha que reinar, esse prosseguimento de Satanás na terra, permitido por Deus. Deus tem que permitir para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. O diabo é só poderoso, mas Deus é o Todo-Poderoso. Você está entendendo assim? Então, essa passagem da permissão foi que Deus tirou do homem a mulher. Ela ficou sob produto. É por isso que não tem como a mulher igualar, assim como com o homem. Ela pode ter muita inteligência. É lógico que existe mulher que é mais inteligente do que o homem, mas é questão de QI, de coisa genética. Mas, naturalmente, a mulher, o homem é mais inteligente do que a mulher, no domínio, em tudo quanto é coisa. Bom, vamos deixar isso, senão nós vamos falar que nós somos machistas, né? Agora está assim. Então, mas é a Bíblia, né? Então, veja bem, a mulher foi tirada do homem, carne da carne, osso do osso. A prova é que a mulher tem uma costela a mais do que o homem. Vocês já viram isso, irmã? O homem tem uma costela, chama falsa costela, né? Uma falsa costela a menos do que a mulher. Então, é um mistério que a ciência não dá para observar isso, mas é. Então, ela se tornou carne da carne e osso do osso, e tirou o espírito feminino que estava no homem e pôs na mulher. E fez a Eva, com tendência, porque naturalmente ela iria ser seduzida. Ela ia ser seduzida. Então, veja bem, aí aconteceu. Por quê? Porque do adultério da Eva trouxe Caim, e a descendência trouxe essa grande processo até cristão, nós vamos aprender aqui. Agora, palavra falada, semente original, parágrafo 66. Agora, observe, Deus confirmou sua palavra através do seu corpo. É isso mesmo? Então, ela saiu para prostituir, como uma esposa de Adão. Ela fez no Éden. A esposa de Jeová também fez isso. Nós vamos ver, esposa de Jeová, esposa de Cristo e esposa de Jesus. 3. Note bem isso aí. Esposa de Jeová, esposa de Adão. A esposa de Adão, nós vimos o adultério dela lá, né? Agora vamos para a esposa de Jeová. Vocês sabem na mente, mais ou menos, qual que foi o adultério da esposa de Jeová? Quem tem mais ou menos? Quem sabe? Alguma coisa? Fala alto, irmão, senão não escuto. Samuel. Isso. A esposa de Jeová, ela cria em profeta. Ela obedecia profeta. Era a palavra. A palavra de Deus vinha no profeta. E a esposa de Jeová cria no profeta. Depois, eles quiseram um rei. Quando eles quiseram um rei, foi o adultério. Hoje está a mesma coisa, irmão, vocês não medem isso. A mensagem é o Filho do Homem. Nós vamos observar Filho de Deus,
filho do homem e filho de Davi. Essas três filiações nós vamos observar. Mas veja, ela escolheu, queria um rei. E Deus, e Samuel ficou apavorado com isso. E Deus falou para Samuel assim, ouça a voz do povo. Quer dizer, deixou de reino e passou a democracia. Ouça a voz do povo. O povo insistiu, queria, ele mandou escolher reis. O primeiro rei que ele escolheu foi Saul. Samuel tinha falado para eles, vocês vai, eu não peço nada para vocês, seus filhos vão ser escravos de guerra, seus filhos vão ser isso. Vocês conhecem isso na Bíblia. Não, eles queriam um rei, eles queriam ser como as nações. A mensagem está do mesmo jeitinho. A mensagem está aqui no mundo para nós. Os povos querem pastor, não quer mensagem. O povo, os crentes querem pastor. O pastor fulano é bom. O pastor ciclano é bom. A mensagem, não, mas ele não pode estar lendo mensagem, não pode estar pregando mensagem. Eu gosto dele é pregar no púlpito. Né? Que bom, né? Ir na igreja só para escutar e ir embora e pronto. Então, sua palavra e seu profeta. Sua saída da palavra foi prostituição e Deus divorciou dela. Divorciou dela. Veja bem, o mesmo ele tem feito hoje, o mesmo ato. Observe, essa esposa de Jeová. Agora, palavra falada, semente original, 67. Filhos da noiva, agora é aqui, filhos da noiva cometem adultério, vê? Com a noiva, filhos de Deus, sua noiva do Pentecoste, que aí, aqui ele está falando noiva, mas você vai ver lá na frente, ele fala igreja. A igreja que nasceu em Pentecoste. Virgem, exatamente como fez a esposa de Adão. Exatamente com a esposa de Jeová. E aqui a esposa do filho, que ele sai para prostituir, ela sai para prostituir, cometendo adultério com os deuses romanos. Foi aonde ela entrou lá, no concílio de Nicéia, e prostituiu. Deixou a fé dos apóstolos, a noiva de Cristo. Deixou, porque lá em Pentecostes já era Cristo. Quando o Espírito Santo desceu, já era Cristo. Formou a igreja, titulando noiva de Cristo. Não a noiva de Jesus, noiva de Cristo. Eu estou repetindo que é para vocês gravar na vossa mente. Então, ela cria na palavra até o concílio de Nicéia. Lá, uniram-se com a igreja romana e as demais, e ali eles adulterou. E Deus divorciou dela também. O profeta diz que ali, ela não, todos os outros, a mulher morria, a igreja morria, né? Mas no Pentecoste não morreu a mulher. Tinha que no concílio de Nicéia não morreu a mulher, teve que morrer o marido. Isso aqui é bem, vocês prestem bem atenção, que é um pouco difícil. Vocês vão ver a mensagem, a união invisível da noiva. Clara mostra lá Mateus, onde fala que a mulher só pode casar quando o marido morrer. Né? Se o marido estiver vivo, ela não pode ser casada com outro. Né? Ela é ligada pela lei, né? Vocês leem lá. Né? Então, ali, em Concílio de Nicéia, ela estava com Cristo, ela era virgem, mas ali ela adulterou com a Roma, com o Concílio de Nicéia. Vocês sabem aquilo ali já. Vocês conhecem a sete eras. Então, o que acontece? Deus divorciou dela. E tinha que morrer o marido dela,
que era o mundo religioso. Por isso que para nós nascer de novo, o mundo religioso tem que morrer de nós. É sequência. A mensagem é sequência, tintim por tintim. Se vocês pegarem assim, é tintim por tintim, sequência. Não tem volta, não tem suposição. Então, Deus tem misericórdia deles. Claro, ela teve que... os deuses romanos tentou levar seu próprio esposo e dividi-lo em 3 para agradar os seus amantes. Dividiu em 3 pessoas da Santíssima Trindade, para agradar os amantes da religião. Olha, nós estamos na fase de amantes. Antigamente, quando você via falar de um amante, era coisa estranha. Fulano é amante de ciclano. Era estranho isso aqui. No meu tempo era estranho. Era raro você ver falar isso. Hoje é um mundo de amantes. Mulher está com o marido, mas tem 2 amantes lá. O marido está com a mulher, mas tem 2, 3 amantes lá. Não é isso? Comum? Não está comum isso aí? Não vejo isso no meio cristão, mas no mundo religioso, porque nós falamos assim, no mundo. O mundo é cristão, nós vamos aprender aqui, tudo que crê em Jesus Cristo é cristão. Ele só não é obediente, mas é cristão, veja bem. Então nós estamos no mundo de amante. Quer dizer, o povo está amando os homens, eu fico pensando assim, olha, tem igreja fulana, tem lá 5, 6, ele não sai de lá porque ama aquele pastor. Tem mais 10 na outra, ama, são amantes. Se fosse amante da palavra, abandonava do pastor. Se você amar muito a palavra, se você amar a palavra, você vai ver a falha do pastor. Se você não amar a palavra, o pastor pode passar por cima, você vai amar ele em vez de amar a palavra. Isso é que está acontecendo. Vocês meditam nisso, pensam nisso. Então, Deus tem a misericórdia deles, claro. Eles têm centenas de deuses. Quer dizer, naquele tempo, os religiosos, que eu já expliquei isso, tinha vários deuses, santo não sei o quê, santo não sei o quê, Deus não sei o quê. Hoje tem vários deuses, igreja fulana, igreja ciclana, é ela que salva, é o pastor que está certo. Você nem está sabendo se ele está correto, se não. Tem pastor que a gente fica admirado. Eu tenho uns que eu fiquei admirado de ver esse pastor 50 anos, não esse... Outros pastores, que não é só um que deu problema, são vários pastores, 50 anos, 40 anos, e você está pensando que ele era fielzinho, vai ver, não era fiel. Dá para você ficar assim, assustado, mas não dá para correr da comida, não. Assustar é uma coisa, mas correr da mensagem, não. Tudo bem, você pode assustar, mas você não pode correr da comida. Então, eles tinham vários deuses, era disponível todo o tempo. Agora, veja, a palavra falada de semente original, 101. A noiva de Cristo fez o mesmo, misturou sua semente denominacional e colocou Cristo, seu marido, desposado para longe. E vocês, grupos de pentecostais, amarrotados, qual é o problema com vocês? Apocalipse, capítulo 3, verso 20, encontramos na profecia Jesus Cristo fora da própria igreja. Então, nós, às vezes, não entendemos isso. Por quê? A noiva de Cristo começou em Pentecostes, vocês já gravaram isso na mente, ela começou em Pentecostes, a noiva de Cristo. Quer dizer, ela veio até a era de Laodiceia, como noiva de Cristo. Quando o Jesus Cristo chegou para se apoderar dela, quer dizer, para vocês entenderem, a noiva de Cristo é o Deus teofânico, o Deus de unção, está entendendo? Pessoa de unção, personagem de Deus em unção.
veio até Pentecostes, até a era de Laodiceia. Por que Deus fez isso? Foi um crescimento das 7 eras. Fé, virtude, ciência, temperança, não é isso? Esse crescimento veio. Quando chegou a hora de o Deus encarnado, o Jesus Cristo, porque até ali foi só Cristo. No final, no princípio da era de Laodiceia, o Jesus ia chegar com o Cristo, que era o noivo, bateu na porta. Eles tinham posto ele para fora. Eles não creram na palavra. Eles creram na igreja. Eles creram nos pastores. Pôs para fora. Não é isso? Está entendendo assim? Quando o noivo vem, ele está do lado de fora. E estava trancado. O profeta fala aferrolhado, né? Eu não sei muito bem falar essa palavra, então eu falo trancado. Ferrolho é uma tranca, né? Uma fechadura. Tranca. Então, aqui Deus volta, ele, chegando nesse final, que o final era de Laodiceia, ele volta batendo para receber a noiva. Aí é Jesus, não é Cristo. Jesus Cristo. Vocês não façam uma diferença aí para a mente de vocês ficar atrapalhada. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a teofania dentro da pessoa de Jesus, a pessoa que ficou lá no céu, né? Pessoa física. Então o irmão Brana bate no púlpito. Ele bateu na porta e ela estava fechada, trancada para o lado de fora. Cristo, o mistério de Deus revelado, no parágrafo 184. Veja, ali diz, predestinou. Aí está o mistério. Eles, antes mesmo que Cristo ou qualquer coisa estivesse sobre a terra, veja você, seu grande mistério, ele escolheu a noiva sabendo que a Eva cairia, por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Vocês vão notar, irmãos, o que é amar a palavra, o que é amar essa mensagem. Isso não é para qualquer um, meu irmão. Ainda que essa igreja ficar em 3, ou 2, ou 4, mas que ame a palavra, que crê na palavra de todo o seu coração, de toda a sua alma, é isso que Deus está querendo. Ele não está querendo movimento, igrejona e volume, isso aí. Deus quer os eleitos, os salvos. A mensagem é para trazer eleito, ela não é para fazer igreja. Então, veja bem, ele sabia que tinha uma noiva que não cairia, mas ele escolheria a noiva que não cairia, que se manteria firme nesta palavra, independente de todo o resto do mundo. Uma das coisas que nós temos que fazer, eles se mantêm firmes nesta palavra, eles são predestinados para permanecerem ali, filhos de adoção por Cristo Jesus. Outro dia nós vamos meditar nisso aqui. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Vamos notar qual é a diferença entre a noiva e a igreja? Entenda. Veja bem, a igreja que é chamada pelo profeta de noiva de Cristo. A igreja. Vocês veem, noiva de Cristo e igreja é a mesma coisa. Noiva de Cristo, não é a noiva de Jesus. Isso nós temos que gravar, porque às vezes faz confusão. Fica pensando que noiva de Jesus é a mesma noiva de Cristo. Não é. Pensa bem. Você lê a mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, e lê a mensagem, a noiva, futuro lar da noiva, terreal, com o noivo celestial. Essas duas mensagens, você lendo uma e a outra, ela vai dar conclusão para a mente da gente, porque uma é física e outra é espiritual. É mistério nós entender isso. Então, a mensagem, a voz do sinal, pregado em 64. Agora, o tempo está próximo
Deus havia feito uma promessa a Abraão, 400 anos antes do tempo, que sua semente peregrinaria em uma terra estranha, e eles seriam trazidos para fora. Depois de 40 anos, depois de 40 anos, eles seriam trazidos para fora com a forte mão. Talvez aqui é onde o profeta ou não digo que seja o profeta, às vezes o tradutor traduz errado, porque isso ficou 400 anos. Então a gente não vai protestar o profeta, porque está escrito 40 e era 400, a Bíblia mostra 400. Eu acho que isso aí é uma ignorância de crítico, né? Porque você sabe que para escrever a gente erra. Você põe uma coisa e interpreta a outra, tá, tudo bem. Mas vamos olhar aqui. Ele libertaria seu povo por uma forte mão. E quando o tempo da promessa se aproximou, foi quando Deus colocou Moisés em cena. Até as personagens são colocadas por Deus em cena. Você está pensando que Deus não sabia que nós estaríamos aqui hoje, nesse lugar? Você pensa que Deus não sabia que você estava aqui para manter essa ordem, você estava aqui para manter essa mensagem segura. Deus conhece. Ele levantou Moisés, sabia. Então, sua absoluta... Ele colocou Moisés em cena, e Moisés, em sua absoluta falha, tinha ido para o deserto. Agora, veja, há um belo tipo que nós seguramente não queremos perder. Vê? Tipo, Deus estava trazendo Israel, seu povo, para fora de uma nação fora de uma nação, uma nação para fora de uma nação. Um bonito tipo hoje de Deus está chamando sua noiva fora da igreja. Nós vamos saber o que é a igreja, porque nós estamos confundindo igreja com noiva. A noiva sai da igreja. Deus está chamando a noiva fora da igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Nós aprendemos a acusar muito as denominações. Nós aprendemos. Nós não queríamos nem falar em nome de crentes da denominação. Isso foi o diabo que criou isso para nós seguir. Isso foi. Porque a denominação, você tira o título denominação e coloca o que eles creem. Eles creem em Jesus. Entendeu? Você tira o título. É como uma mensagem. Você tem que tirar esses títulos de mensagem. Mensagem fulano, mensagem ciclano, pastor fulano, pastor... Tira esses títulos. Põe a mensagem. É a mensagem que é o resultado da coisa. Tem muita gente, em todos esses pastores que se diz denominação, que se diz da mensagem, tem muita gente lá que é honesta e crê na mensagem. Eles creem na mensagem, estão firmes na mensagem. Não importa que o camarada está dirigindo diferente, mas ele crê na mensagem. É como as denominações, eles creem em Jesus Cristo. Né? Agora, veja bem. Tenho algumas notas escrituras anotadas aqui, nessa lição, e chamamos algumas vezes. Essa noiva, às vezes, ela é chamada escolhida ou eleita, né? Ou remanescente da semente da mulher, foi chamada a noiva, o que Deus, por seu próprio conhecimento, ordenou a isso. Noiva sai fora da igreja. Veja, a coisa toda é uma igreja, mas Deus tira um povo fora dessa igreja, como uma noiva. Ele disse que a faria, e ele o fez. Observe, ele o fará. Observe, veja o que ele fez. É a maneira como ele o fez. Observação. Temos que entender que este processo ainda está em ação ainda. Não terminou o curso. O curso de Deus aqui na Terra, curso é do tempo até a eternidade. O curso é isso aqui, ó. Ele sai do tempo, saiu da eternidade, Deus virou tudo isso, vem o tempo, 6.000 anos nós estamos no tempo, e agora nós entramos na eternidade outra vez. Tem um curso desde o Pentecostes, desde o princípio do tempo.
e nós estamos no fim do curso, quer dizer, está chegando no lugar da eternidade outra vez. Então, temos que entender que esse processo ainda tem gente nas denominações que são eleitos, que são salvos, que creem na mensagem. Só falta chegar neles e observar, mostrar a eles. Então, veja bem, a igreja que é chamada pelo profeta noiva de Cristo, ou corpo de Cristo. A igreja é chamada pelo profeta de noiva de Cristo ou corpo de Cristo. Está marcando isso? Porque às vezes nós vemos o profeta colocando uma coisa conforme o assunto, ele coloca como se fosse a mesma coisa, a igreja fosse a noiva. Nós temos que observar isso, mas nós temos que observar onde ele está ensinando o que é a sequência. Então, veja bem, desvelar de Deus, pregado em 64, parágrafo 69. Então, depois que o Espírito Santo veio, ele era, então, o Filho de Deus. Outra coisa que nós vamos notar aqui, já é 11 horas lá, né? Outra coisa que nós vamos notar aqui, eu não sei se nós vamos chegar lá, mas eu vou prosseguir com isso aqui futuramente. Deus trabalha em 3 formas de filho. Note bem, ele trabalha em 3 formas de filho. Filho de Deus é o Espírito Santo. Filho de Deus é o Espírito Santo. Filho do homem é Deus em carne, encarnado. E filho de Davi é Jesus glorioso no reino do milênio. Muda 3 deuses. Então, aqui vamos meditar. Parágrafo 69. Filho de Deus. Deus é um Espírito. Ele era o Espírito Santo. Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Ele transitou as eras da igreja. Eu tenho uma nomenclatura aqui, não sei se vocês vão entender. Aqui nós temos as 7 eras. Essas 7 bolas que tem aqui são 7 eras. Eu coloquei as cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, rosa e prússio. São 7 cores. Ele trabalhou nessas 7 eras como Filho de Deus, dentro da igreja, intercedendo pela noiva. O profeta mostra isso. Intercedendo pela noiva. Você vê que a gente, quando está nas denominações, a gente clamava por uma coisa melhor, uma coisa, e não achava, e não tinha, e se procurava. Mas, gente, hoje o povo está muito misturado a coisa, né? Não dá nem para divulgar. Mas a gente tinha aquela ansiedade, né? Aquela coisa. E a igreja cristã é tudo que diz que crê em Jesus Cristo. Generalizado, católico, espírita, porque todos eles creem no Senhor Jesus Cristo. Todos eles são crentes. Nós viemos da católica, eu não fui católico, mas meus parentes, tudo católico, e cria. Eu, quando criança, fui no catecismo, fiz o catecismo. Então, todos nós éramos religiosos, cria em Jesus, né? Eles faziam lá aquele enterro, né, na sexta-feira, a gente ia, seguia o enterro lá, tudo bom. Depois foi para as denominações, tudo crendo em Jesus. Então, eles são cristãos, creem em Cristo, creem em Jesus. Eles clamavam, a noiva estava lá dentro, e até hoje tem gente clamando lá dentro, que queria uma coisa melhor, que quer, a sede está dentro, sede da palavra, porque eles ouvem só um pouquinho da porção da palavra, e essa pouquinho da porção é a mesma coisa que você está com muita fome e te dá um pouquinho de comida. Você come aquele pouquinho, mas você queria avançar, você queria comer mais, você queria mais. É mais ou menos assim para vocês entenderem. Então, havia dentro da igreja a intercessão pela noiva.
Intercessão é busca, clama. Quando ele chegou aqui no final da era, que a porta estava fechada, ele deixa de manifestar mais como filho de Deus e vai manifestar como filho do homem nesse triângulo aí. Esse triângulo aí é a manifestação do filho do homem. Esse triângulo aí é a estatura de um varão perfeito. É fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. É um crescimento dentro do crente que nasce de novo. Entendeu? Eu vou voltar lá no princípio, lá onde eu estava. Então, veja bem. No milênio, ele será filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai, Davi. Ele é o filho de Davi. Agora, você recorda, parágrafo 71, entre filhos de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles colocaram ele para fora, e em Lucas, ele disse que ele seria revelado outra vez como filho do homem. O profeta cumprindo o resto disso. Vê? As escrituras se enquadram perfeitamente. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. O que é isso? O mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando a sua forma. Em morfe, essa palavra morfe quer dizer mudança de si, sem anular a propriedade. Para vocês entenderem, não sei se vocês conhecem drama, circo, né? A gente ia no circo quando era criança, e tem filme, tem circo, que não tem muito artista, né? Então o cara faz um papel faz um papel de índio. Vai lá e se traja de índio, vem conversando que nem índio e tal. Aí no outro, como é que chama aquilo? É outro... Hã? Não, lá tinha outro. Como é que chamava? Hã? Não, pode ser cena, mas tinha outro nome. Hã? Não, espetáculo é tudo. Mas como é que some? É cena, mas a cena ela muda. Na cena ela muda. Eles abriam a janela e mudavam. Abria a cortina, era outra coisa. Sabe, sumiu o nome. Ato. É o ato. É isso. Eles mudavam de ato, né? Então, aquele que era índio, agora estava aparecendo lá como um bêbado. Era a mesma pessoa. Mas ele ficava diferente, pouca gente percebia. Porque ele mudava a voz, mudava tudo. Aí no outro ele parecia como delegado. No outro ato, o delegado era o mesmo, mas ele vinha ternado, conversando diferente, e você pensava que era o mesmo, a mesma pessoa. Você via outra figura, mas era a mesma pessoa, camuflado, vamos dizer. Chama morfe, mudança. E Deus fez isso. Deus fez isso. Como filho de Deus, ele era o Espírito Santo. Veio nas 7 eras. Como filho do homem, ele vem secretado, escondido no homem. É por isso que está difícil das pessoas entender que Deus está encarnado em você. Nós mesmos não estamos crendo que Deus está encarnado em nós. Você vê onde é que está a nossa fé? Nós mesmos não estamos crendo que Deus está encarnado em nós. A prova é que, mesmo no Velho Testamento, vocês vão notar que as pessoas criam que Deus estava nele. Você viu quando Sansão encontrou aqueles 1000 filisteus? Ele ia virar munha ali. Ele ia pisar em cima, macetar, ele fazia tudo. Não ia? 1000 filisteus para pegar ele. Ele pegou uma queixada lá. Que é isso? Você pegar uma queixada de jumento seco e enfrentar 1000 filisteus?
Isso aí é... Mas ele cria que Deus estava nele. Ele pegou a queixada e Deus, quando Deus que estava nele pegou a queixada, Deus estava na queixada. Quando ele batia a queixada, se fosse uma queixada, se não tivesse Deus, ela virava uma farinha. E, num boné daquele de cobre, Deus estava naquilo, matava um, matava outro, matava outro. Você acha que... O que é isso aí? É crer que Deus estava nele. Nós estamos longe um pouco disso. Nós sofremos todo esse tempo de tradição religiosa e não estamos deixando o Espírito Santo morar dentro de nós. Nós não estamos deixando ele agir dentro de nós. Faz ele agir dentro de você. Creia que ele está aí e que você vai falar e vai acontecer, que você vai fazer e vai resolver. Seu problema é que... O profeta chega a dizer que nós não éramos nem para chegar na fila de oração. Nós éramos para falar e Deus cumpria a nossa palavra. Veja, são coisas difíceis para entender. Ele veio como filho do homem, o profeta, fazendo exatamente aquela mesma mulherinha que tomou o seu pecado lá no poço, ela reconheceu, ela disse, sabemos que o Messias virá, qual será chamado de Cristo, e isto que você está fazendo, ele fará. Era difícil crer em Jesus, gente, era difícil crer em Jesus, ele era um homem aparentemente comum, era difícil crer nele. E pelos atos, pelas obras dele, eles passaram a crer. E uma coisa, você vai ver, que Jesus falava assim, se você crê em Deus, crê em mim também. Crê em mim. Então, era difícil que ele falasse, crê pelo menos nas minhas obras. Que as obras que eu faço não são minhas, são dele. Se você não crê na mensagem, crê nela que está dentro de você. Crê o que ela está fazendo, coloca ela dentro de você, você vai ver o que é essa mensagem. Essa mensagem não é isso que o povo está falando aí, que está fazendo. A mensagem está naquele que crê, irmão. Tudo, somente creia. Desvelar de Deus, parágrafo 73. Pois os seus atos, ele muda as suas formas. Então ele veio na forma de filho do homem, pois ele era a era dos reformadores, Lutero, todos através, e então nós descobrimos que eles estavam com isso tão empacotado, exatamente como os israelitas estavam até ao ponto de quando ele apareceu nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo, eles o rejeitaram, lá no batismo do Espírito Santo em Pentecoste. Era difícil crer. Gente, nós temos que zelar dos que creem, não ficar olhando para os que não creem. Se a Bíblia diz que os que creem será salvo, e os que não creem já é condenado, o que você vai fazer com os que não creem? Não tem como, irmão. Não tem como, irmã, mexer com quem não crê. Ele não crê. Tudo é possível ao que crê. O que não crê, não crê. Se ele está crendo, mas ele é crente da igreja. Não, ele é crente da igreja, ele é crente do pastor, ele é crente de tal coisa. Ele não é crente da palavra. O crente da palavra é aquele que crê na mensagem entre a morte e a vida. Porque o anjo falou lá no Rio Ohio, lá, a sua mensagem. Ele não falou, William Branham, ele falou, a sua mensagem será precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. A sua mensagem, esta mensagem. Olha, então, dali, o que ele faz agora? Retorna como filho do homem. Então, daquilo, filho de Deus, Davi. Vê? Depois de filho do homem, filho de Davi. Esse filho do homem, o profeta mostra, não vou chegar lá, o profeta mostra claramente que a manifestação do filho do homem não é
o Filho do Homem. É a manifestação do Filho do Homem. O profeta chegou a dizer, o sétimo anjo não é o Filho do Homem. O sétimo anjo veio manifestar o Filho do Homem. Nós estamos sendo alimentados pelo ministério do Filho do Homem. O profeta falou isso ou não falou? O Filho do Homem é Cristo em carne. Cristo em nós. Cristo encarnado. Deus fez isso para nós. Você já pensou que quer Ele te chamar, te justificar através do sangue? O sangue, a primeira redenção foi feito, que é através do sangue. E agora, esse curso do Espírito Santo dentro de nós, para levar nós ao Filho do Homem, ao Deus encarnado em nós. Vocês creem assim ou não? Amém. Vamos agradecer a Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor continue nos nossos corações, ensinando a nós a cada dia serem melhores cristãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.